presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, cobrou uma retratação do presidente da República pelas declarações sobre a guerra entre Israel e Hamas. Ele chamou a fala de Lula de equivocada. Vamos ouvir. O Senado Federal não pode aderir, compactuar ou se calar diante de qualquer afirmação de quem quer que seja, inclusive do senhor presidente da República, que compare a ação militar que está ocorrendo na faixa de Gaza com o Holocausto. O genocídio contra o povo judeu perpetrado pelo regime nazista na Segunda Guerra Mundial. Não há definitivamente base de comparação da realidade atual com isso que viveu o povo judeu, que foi seguramente das maiores atrocidades da humanidade. Uma fala dessa natureza deve render uma retratação. É fundamental que haja uma retratação e um esclarecimento com um pedido de desculpas em relação a uma parte da fala que estabelece esta premissa equivocada. A gente vai analisar, então, esse ponto específico, essa fala do presidente do Senado, que foi, inclusive, ontem, durante uma sessão importante ali no Congresso Nacional, com o Theo Cury, que já aparece aqui comigo. Theo, a gente ainda está repercutindo as falas das autoridades sobre o que disse o presidente Lula em meio a essa crise também diplomática causada aí por essa fala de Lula em relação a Israel. Como é que você analisa, então, como é que você vê, então, essa fala do presidente do Senado, que foi ali uma das únicas autoridades que fez ali um confronto direto em relação a Lula sobre essa fala, mas também é uma autoridade, né, Theo, que a gente vem acompanhando, está tendo uma proximidade maior com o presidente da República. Exatamente. Juliana, boa tarde para você, ótima tarde para quem acompanha a gente. O Rodrigo Pacheco, senador da República, presidente do Senado e do Congresso Nacional, ele foi, se não a única, uma das únicas vozes a pedir uma retratação do presidente da República com base no discurso dele deste final de semana, que deu todo o rebuliço que deu, teve toda a repercussão que teve e gerou a crise diplomática com Israel, que acabou gerando. Outras autoridades de grande importância da República não se manifestaram com relação a isso. Rodrigo Pacheco foi um dos únicos que tomou a frente e que fez essa fala, esse discurso ontem no plenário do Senado Federal, pedindo que o ex-presidente peça desculpas e se retrate ao governo israelense depois da fala dele. Outras autoridades não fizeram isso. E acontece em um momento de pressão interna ao governo do presidente Lula por um assunto externo. Num cenário internacional, uma pressão doméstica e que foi muito incendiada, instigada, alimentada por publicações do próprio governo israelense feitas em português ontem ao longo do dia, como, por exemplo, o caso do ministro das Relações Exteriores de Israel, que fez uma publicação em português que foi visto aqui por interlocutores do presidente como uma forma de pressionar internamente o presidente pela fala dele, fazendo a comparação que ele fez entre o massacre que acontece em Gaza com o Holocausto, um tema, como a Basília falou, muito caro aos israelenses judeus e aos brasileiros judeus. A visão, o entendimento é de que aquela publicação em português teve o objetivo de pressionar internamente, domesticamente, o presidente Lula por um assunto que não é um assunto brasileiro de primeira linha, assim, diretamente ligado ao Brasil, mas que tem o respinga na política interna brasileira. Então, Pacheco deu uma resposta a essa pressão ao fazer essa cobrança ao presidente Lula, que não aconteceu por parte de outras autoridades. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele sim tem um histórico de mais proximidade com o presidente Lula, principalmente no primeiro ano de mandato, cultiva uma boa relação com o governo, diretamente com o Lula também, mas ao mesmo tempo tem dado respostas a senadores mais ligados à oposição, senadores bolsonaristas, de onde grande parte das críticas ao presidente Lula tem partido nas últimas horas, nos últimos dias, principalmente com relação
essa resposta que Rodrigo Pacheco tem dado ao longo do último ano, principalmente em assuntos relacionados ao Supremo Tribunal Federal. Há supostos excessos do Supremo que são apontados pelos senadores lá no Congresso Nacional, fazendo cor também a uma reclamação de deputados. Então, o Rodrigo Pacheco tem passado por isso, por uma pressão de senadores bolsonaristas, para dar uma resposta a medidas do Supremo Tribunal Federal. Fez com que o Congresso entrasse em linha de frente com o Supremo em diversos temas e avançasse projetos que mudam a forma e as atribuições do Supremo Tribunal Federal, o mandato de ministro do Supremo, enfim. Todos esses temas estão sendo discutidos no Senado após uma pressão grande de senadores bolsonaristas. Então, essa pressão que vem sendo feita e que foi muito feita ontem ao longo do dia pelo governo de Israel, seja na conta oficial que fez aquela publicação considerada uma baixaria por assessores mais próximos do presidente Lula, seja a publicação em português do ministro das Relações Exteriores, foi visto como governo como uma forma de pressão interna contra o presidente Lula. Isso consta, inclusive, na mensagem, no discurso de ontem do ministro das Relações Exteriores do Brasil, o chanceler Mauro Vieira, que era uma cortina de fumaça e uma tentativa de pressionar o governo brasileiro em meio à ofensiva de Israel aos palestinos no sul da faixa de Gaza. Obrigada, até por essa primeira análise. A gente segue nesse assunto para te contar o seguinte. Nessa mesma sessão ali do Senado, o líder do governo na casa, Jacques Wagner, que é judeu, também repercutiu a declaração de Lula sobre Israel. Ele disse que conversou com o presidente e pontuou que a comparação com o nazismo, abre aspas, não é pertinente. Ainda assim, Jacques Wagner classificou como deplorável a ação militar de Israel em Gaza. Vamos ver. É deplorável o ataque terrorista de 7 de outubro e, na minha opinião, é igualmente deplorável, por qualquer justificativa que seja, a chacina que está se fazendo sobre civis na Palestina. E eu estou à vontade, porque eu estou nesse partido há 45 anos, sou amigo do presidente Lula há 45 anos e tive a naturalidade de ontem visitá-lo e dizer: não tiro uma palavra do que Vossa Excelência disse, a não ser o final, que, na minha opinião, não se traz à baila o episódio do Holocausto para nenhuma comparação, porque fere sentimentos, inclusive meus, de familiares perdidos naquele episódio, que era uma máquina da morte, com câmaras de gás. A gente vai comentar, então, esse assunto agora, analisar com o Pedro Duran, que já está aqui comigo. Basília Rodrigues também vai chegar nessa análise, Pedro, porque ontem a gente viu vários posicionamentos ali no Senado Federal, né, no Congresso Nacional. Um deles, Gilmar Aziz, senador do PSD, que rebateu a fala de Rodrigo Pacheco, resumindo ali, colocando mais atenção sobre a situação dos palestinos e dos civis que estão sofrendo com essa guerra ali na faixa de Gaza. Essa movimentação acabou sendo ali, a fala de Lula, na verdade, acabou dando pano para a manga dessa discussão que se ampliou, começando ali pelo Congresso Nacional. É isso. Bom dia, boa tarde já para você, Juliana, para Basília, para quem acompanha a gente aqui no Brasil Meio-Dia. Do ponto de vista prático, é importante a gente perguntar o que o Congresso Nacional, de fato, pode fazer em relação ao conflito de Israel e Hamas. Pouca coisa. Pode fiscalizar a política externa do Brasil, pode cobrar o presidente, pode fazer uma reprimenda, mas não tem exatamente uma atuação direta nessa relação, que é uma relação de diplomacia brasileira. Ainda assim, esse assunto foi levado para o Congresso Nacional. A fala do Lula conseguiu pautar o Congresso Nacional para discutir esse assunto, quando o foco, na opinião do Palácio do Planalto, do Lula, para o Congresso, deveria ser outro, deveria ter outros projetos prioritários ali que o governo tem interesse e que gostaria de fazer com que andassem no Congresso Nacional. De toda forma, o Congresso, como bom representante que é do povo brasileiro, tem, obviamente, ali aqueles que concordam e aqueles que discordam da fala do presidente Lula. Então, é natural que você tenha divergências democráticas no que diz respeito à opinião, à ação, a atos do presidente da República. Mas é importante a gente lembrar que havia uma expectativa por parte de Israel que, depois dessa fala de Lula e da crítica que Israel fez sobre a fala, da repercussão, outros países da diplomacia internacional se manifestassem endossando o coro de Israel
e criticando Lula por ter falado o que disse. Isso não aconteceu. Então, de fato, a gente percebe que o day after, digamos assim, o dia seguinte da fala de Lula, foi muito melhor do que o dia da fala em si. Porque começaram a aparecer vozes, como a de Omar Aziz, que você citou, que defendem a postura do presidente e entendem que justamente o fato dele ter usado a expressão que usou, ele não falou holocausto, mas ter usado os termos que usou durante aquela coletiva de imprensa, ajuda a sensibilizar o Brasil e o mundo para um problema sério em meio à reunião do G20 que está acontecendo. Então, há vozes dos dois lados, mas bem ou mal, Lula pautou essa discussão, Juliana. Agora, Basília, a fala de Pacheco foi muito clara ali numa pressão para uma retratação. Essa pressão funciona com o presidente Lula? Olha, lá no Palácio do Planalto incomodou essa fala do presidente do Congresso e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, porque teve uma conotação não apenas pessoal, mas também enquanto instituição, já que ele falou da tribuna do Senado. Lá para o governo, essas manifestações, as repercussões têm sido divididas em algumas categorias, né? Alguns entendem que há políticos se colocando no debate, né, nessa arena pública de opiniões sobre a declaração do presidente Lula, porque tem uma ligação, seja porque são palestinos ou de família palestina, ou porque são israelenses ou de família da comunidade judaica no Brasil. Então, haveria ali uma intimidade no assunto e uma razão de ser para estes políticos se colocarem no debate. Mas também tem uma outra porção de críticas que não é pequena, vista pelos apoiadores do presidente como oportunistas, pessoas que estão tentando pegar carona nesta declaração infeliz do presidente ao citar o caso de judeus vítimas do regime nazista, ainda que ele não tenha usado a palavra holocausto, e causado ali uma crise diplomática, no mínimo, com Israel. A gente viu na sequência várias declarações de Netanyahu, do chanceler israelense, do presidente de Israel. Então, não dá para dizer que nada aconteceu, né? Ali pode não ser algo que configure uma ruptura de relações, mas deixou uma ferida aberta, né? Acabou arranhando isso que o Brasil entende de relacionamento bilateral com Israel. Então, também acabou abrindo espaço para os críticos. Mas tentando separar o joio do trigo, os próprios interlocutores da presidência da República, a gente viu ontem o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, dizendo que o presidente errou na forma, mas acertou no conteúdo de suas declarações. Estes espectadores aí da política mais próximos do presidente Lula entendem que hoje, entre críticos e apoiadores, Lula acabou movimentando muito mais pessoas para olharem o problema. E aí depois elas tiram as suas conclusões, mas para observar que não existem dois pesos e duas medidas e que ali tem muita gente morrendo, tanto do lado dos palestinos quanto do lado dos israelenses. Então, isso é tido no Planalto como um trunfo desse discurso do presidente da República. Uma coisa é opinião pessoal e até familiar. A gente tem aí o senador Omar Aziz, que tem família da Palestina, tantos outros que têm família com ascendência entre os judeus, também tendo essa discussão. Outra coisa são políticos que não têm a menor noção do conflito em si, utilizando de maneira oportunista deste embalo, né, para ganhar holofotes e apontar, até maximizar, né, aumentar essa crise, que de fato é uma crise pela a declaração do presidente Lula. A gente tem outras repercussões no que diz respeito a conversas do chanceler Mauro Vieira, também do embaixador de Israel aqui no Brasil, que a gente traz no decorrer do Brasil meio-dia. Mas só a título de informação de momento, Itamaraty há pouco mandou uma mensagem para nós jornalistas, Juliana e Pedro, informando que o ministro Vieira vai fazer o discurso de abertura da reunião dos ministros no G20, né? Isso acontecerá por volta de 2 horas da tarde no Rio de Janeiro. O ministro, então, falará, será ao vivo,
Então, a gente vai poder ouvir o tom de Vieira numa agenda internacional de importância para as maiores economias do mundo, em meio a toda essa polêmica, né, de muita pressão sobre a diplomacia brasileira, porque Lula falou de Israel e citou os judeus vítimas de Hitler. Isso, Basília. Pedro, queria te fazer mais uma pergunta aqui, que tem vários pontos importantes, né? A gente tem uma fala do presidente do Senado pedindo retratação e tem um encontro importantíssimo acontecendo no Rio de Janeiro com representantes internacionais para representantes internacionais do mundo todo. Como é que você acha que vai repercutir também essa crise diplomática nesse encontro do G20? Certamente essa fala do Lula em relação ao conflito de Israel com o Hamas, ela teve um cálculo internacional, de impacto internacional, um cálculo diplomático. Talvez ele não tenha entrado nos detalhes com aqueles que são conselheiros dele, como, por exemplo, o Celso Amorim, que foi ministro das Relações Exteriores, o próprio Mauro Vieira, os assessores mais próximos. Talvez não tenha detalhado quais seriam os termos que ele utilizaria, mas certamente falou que subiria o tom contra Israel para esses interlocutores internacionais. E deve ter ouvido deles qual seria o eventual impacto disso no cenário diplomático internacional às vésperas da reunião do G20. O fato é que, do ponto de vista político, a gente tem muita atenção voltada para o nosso presidente, para o Brasil, porque a gente está falando aqui dentro de casa. Mas, do ponto de vista diplomático, a atenção maior, Juliana, na minha opinião, está voltada para os Estados Unidos. Os Estados Unidos que vetaram resoluções que propunham cessar-fogo. Ontem, inclusive, várias vezes, desde outubro. Então, há uma pressão por parte de várias nações para que os Estados Unidos possam aderir a esse movimento de baixar as armas, de levantar uma bandeira branca. Então, eu entendo que, de fato, deve haver uma repercussão, porque isso é um tema que domesticamente aqui no Brasil ganhou muita repercussão, mas também é um tema que internacionalmente tem sido debatido, só que com um outro ângulo. Se aqui a gente está discutindo com o presidente Lula e com o Brasil no foco, a reunião do G20 deve colocar os Estados Unidos no foco, porque de fato é um país que tem uma posição que dissoa mais do contexto geral ali dos outros países que defendem que a gente tenha pelo menos uma interrupção nesse conflito para poupar a morte de civis.